Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 40. Bons estudos! Edivaldo é pescador. Depois de um dia inteiro no mar, a rede vem cheia de siris, camarões, mariscos e peixes. E aí, Edivaldo já garantiu o jantar de hoje. Garantiu o jantar de hoje e o almoço de amanhã. E ainda vai passar ali pelos coqueiros e levar uns cocos para a criançada. Quando Edivaldo apanha cocos e pesca para alimentar a família, está obtendo seu alimento diretamente da natureza. Ele é um coletor. Você já pensou se todos nós vivêssemos como o Edivaldo? Haveria alimento para todos? A população cresceria a ponto de formar as grandes cidades modernas? Esse é o tema da teleaula de Biologia de hoje. Vamos fazer uma viagem no tempo e acompanhar o progresso da humanidade na obtenção, produção, distribuição e conservação de alimentos. Ver os avanços da medicina na cura e prevenção de doenças e constatar que esses dois fatores têm muito a ver com o crescimento da população humana da Terra. Para saber tudo isso, acompanhe nossa teleaula que está começando agora. Ah, só isso que tem para comer, pai? Como assim só isso? O senhor reparou a variedade de alimentos que tem nesta mesa? Olha, temos peixe, cereais, verduras e no purê de batata ainda tem leite. Tá querendo o quê, mocinho? Ah, mas eu vou querer só o purê mesmo. Nananina não. Lembre-se, Dudu, você é um ser humano e por isso tem que variar os alimentos da sua dieta. Você já viu isso em outra teleaula, lembra-se? Nós, os seres humanos, somos diferentes dos outros animais. E que outros animais? Ah, o bugio, por exemplo. Ou a gaivota. E o que a gaivota e o bugio comem? O bugio é um macaco herbívoro. Ele se alimenta apenas de plantas que encontra na floresta. E a gaivota é uma ave carnívora. Ela se alimenta apenas da carne de outros animais. Para obter essa carne, a gaivota pesca. Ah, mas a gente também não faz isso, pai. Lembra lá na praia, quando o Renato, ele subiu no coqueiro para pegar coco? E quando o senhor pescou aquele peixão imenso pra gente, você lembra? Sim, só que a gente tem outras maneiras de conseguir comida, né, Dudu? Sua mãe pescou esse peixe por acaso? Não, ela comprou na feira. E você? Conhece outras formas de conseguir alimento? O que você faz quando você precisa de frutas e legumes? Eu vou à feira. No açougue, né? Eu vou ao supermercado e compro. Vai mais sacolão. O ser humano consegue os seus alimentos básicos de diversas formas. Criação de animais para abate, plantação de frutas e verduras em larga escala, industrialização de cereais ou fabricação de laticínios. Mas nem sempre foi assim. A busca do alimento fez com que os seres humanos, durante a maior parte de sua existência, fossem nômades. Nômades são tribos ou povos que não se fixam no mesmo lugar durante muito tempo e estão sempre se deslocando em busca de alimento. O homem nômade era coletor e caçador. Se alimentava de vários animais, raízes, folhas, frutos e mel. Quando os alimentos ficavam escassos, se mudava para outro lugar. Viu que vida dura, Dudu? O homem coletor e caçador nunca sabia se teria alimento suficiente e também se teria abrigo para se proteger do frio, da chuva e dos predadores. E gastavam muito tempo e energia com isso, como o bugio e a gaivota fazem até hoje. E quando o homem caçador e coletor não encontrava alimento e abrigo? Aí vinha um período de fome e muita gente morria. Era muito difícil criar os filhos nessas condições. A incerteza de encontrar alimento e a necessidade constante de deslocamento dificultavam a criação e a sobrevivência das crianças. Os filhotes dos seres humanos dependem inteiramente dos adultos. Não são capazes de obter seu próprio alimento, encontrar abrigo ou se defender. Durante esse tempo, os pais têm que ser responsáveis pela alimentação e defesa dos filhotes. Além disso, na espécie humana, a dependência das crianças se prolonga por muitos anos.
E as necessidades alimentares também são maiores nas crianças do que nos adultos. Proporcionalmente, o organismo delas necessita de uma quantidade diária maior de proteína do que o dos adultos, porque elas estão em fase de crescimento. Incerteza de encontrar alimento, incerteza de encontrar abrigo, dependência e fragilidade das crianças, resultando num alto índice de mortalidade infantil. Juntando tudo isso, dá para concluir que durante o período da história em que o homem era caçador e coletor, a população humana era muito pequena. Com o tempo, esse modo de vida se alterou. De coletor, o homem passou a ser agricultor. Fixou-se em territórios onde pudesse plantar e criar animais. A sua dependência do ecossistema diminuiu e o homem pôde se dedicar à construção de abrigos mais permanentes e seguros. A habitação fixa tornou mais complexas as relações sociais. Se aprimorou a produção de instrumentos e utensílios como estes aqui, para facilitar a caça, o cultivo da terra e a preparação dos alimentos. Com maior disponibilidade de alimento e o aparecimento de novas exigências, os seres humanos foram desenvolvendo outras habilidades. Nem todos faziam as mesmas tarefas. Enquanto muitos plantavam, outros criavam animais. Alguns produziam ferramentas, ou curavam doenças, ou construíam casas. Com essa estrutura, a população humana aumentou muito. No último século, houve uma explosão demográfica, ou seja, um aumento excessivo da população em pouco tempo. A industrialização e o desenvolvimento acelerado da tecnologia contribuíram para essa explosão. Com esses recursos, o homem pôde transformar o ambiente e aumentar a produção de alimentos. Agora, como é que a industrialização e a tecnologia modificaram a agricultura, aumentando a produção? Investir em, como chama, adubo, essas coisas, adubo orgânico, máquinas, acho que é isso, né? Olha, eu acho que melhorar geneticamente as plantas, mecanizar a agricultura, trabalhar o solo. Aumentar o número de máquinas, né? Entendeu? Máquinas, técnicas de irrigação e fertilização do solo, desenvolvimento de pesticidas e melhoramento genético de plantas. Essa maçã aqui veio da Argentina. Até pouco tempo atrás, para a gente comer uma fruta como essa, a gente precisava morar perto da plantação. Hoje em dia, a história é diferente. Quer ver só? Oi, por favor. Oi. Quais são os meios de transporte que trouxeram todas essas frutas até aqui? Bom, as maçãs vêm de caminhão da Argentina. Já os kiwis viajam de trem e caminhão também. Agora, as frutas importadas de mais longe viajam de avião. É isso aí, o desenvolvimento dos transportes aéreos, ferroviários e rodoviários tornou possível a chegada rápida dos alimentos perecíveis até o consumidor. Quem vai querer sobremesa? Uma goiabada com queijo. Mãe, quem teve essa ideia de transformar a goiaba em doce e o leite em queijo? Não dá pra gente saber o nome dos inventores dessas coisas tão comuns do nosso dia a dia, filho. Mas dá pra saber que tanto o doce quanto o queijo, que até hoje podem ser feitos em casa, são maneiras de se aproveitar os alimentos antes que eles se estraguem. E tem mais. Através da industrialização, muita goiaba pode ser transformada em goiabada e muito leite em queijo. Isto é, dá para aproveitar melhor grandes quantidades de alimentos. A perda de alimentos diminuiu muito com a tecnologia de conservação. Os enlatados são um exemplo. E, é claro, a refrigeração. Os processos de conservação são muitos. Aqui em casa, temos leite empacotado a vácuo, várias latas de conservas, uva passa, que é uma fruta desidratada, e não é só isso. A indústria e a tecnologia não contribuíram para o aumento da população humana só na produção e conservação de alimentos. A qualidade de vida também melhorou, graças ao desenvolvimento de tecidos e roupas, que tornou possível até mesmo a ocupação de regiões mais frias da Terra. Além disso, o avanço nas técnicas de construção civil permitiu um melhor aproveitamento do espaço nas grandes cidades, como a construção de edifícios. Além dos avanços que você acabou de ver, a ciência, principalmente na área da medicina, contribuiu para diminuir a mortalidade da população.
As descobertas na medicina contribuíram para prevenir e para curar as doenças. Você se lembra de alguma? A SEIB, a vacina do sarampo, a coqueluche. Paralisia infantil. Com vacinas para prevenir, antibióticos para curar infecções e técnicas de cirurgia para remover ou corrigir órgãos doentes, a mortalidade infantil diminuiu e aumentou o tempo de vida dos adultos. Lendo o jornal, a gente sempre encontra novas conquistas da indústria, da ciência e da medicina. Pode-se diminuir a mortalidade, pode-se controlar a natalidade, pode-se viver melhor. Mas também lendo o jornal, nós podemos ver que essas mudanças não atingem toda a população humana. Existem diferenças de qualidade de vida entre países ricos e pobres e dentro desses países entre regiões com mais ou menos recursos. Parte da população ainda sofre de doenças que já têm cura e prevenção. Sem recursos suficientes, come mal, mora mal e se veste mal. Porque a população do mundo inteiro não pode aproveitar os avanços da industrialização da ciência e da medicina. Não, o problema é o custo, entendeu? Que é muito alto. E se existem várias dificuldades com a questão de sobrevivência pela parte econômica, como que vai ter acesso a esses remédios? Se você não tiver condições financeiras de pagar uma assistência médica, de cuidar da sua saúde, realmente a gente não pode contar com o governo. Esta realidade é consequência da má distribuição de recursos. As camadas mais pobres da população não podem desfrutar dos dois fatores mais importantes do aumento da população humana: os avanços da medicina na cura e prevenção de doenças e o aumento da produção, distribuição e conservação dos alimentos. A essa altura você deve estar pensando, mas o que todas essas alterações no modo de vida têm a ver com o Edivaldo, aquele pescador que apareceu no começo da teleaula? Afinal, o Edivaldo ainda continua pescando os seus peixes e catando coco, como fazia o homem coletor e caçador. Mas nem mesmo o Edivaldo escapou às mudanças. Veja, a rede do Edivaldo é de nylon, e o nylon que substituiu o fio de algodão nas redes de pesca depende da tecnologia e da indústria para ser produzido, assim como a rede que não é tecida à mão. Além disso, Edivaldo pesca para atender às necessidades da família e de algumas pessoas que moram na mesma cidade, e compra outros alimentos de que precisa. Quem mora longe do mar depende da tecnologia, que permite a refrigeração e o transporte para poder saborear um belo peixe. Satisfeito? Ou ainda sobrou um lugar para revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o ser humano utiliza várias formas para obter ou produzir seu alimento. O homem coletor era nômade, gastava grande parte de seu tempo e energia na busca de alimentos. Esse modo de vida não permitia que a população humana crescesse muito. O cultivo de plantas e a criação de animais fixaram o homem à terra e favoreceram o aumento da população. A industrialização e a tecnologia permitiram uma melhora na qualidade de vida do homem e a população teve um grande crescimento. A má distribuição de recursos impede que a melhoria da qualidade de vida atinja toda a população humana. Agora é com você, faça os exercícios do seu livro. Lá você vai encontrar mais informações sobre as mudanças na vida do homem e o aumento da população. Até a próxima teleaula e tchau.